Cursos LEAG. Básico 2 de Espiritismo. Aula 2. Prece de abertura. Senhor, dá-nos tua inspiração na aula de hoje, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Preparação de ambiente. Livro Religião dos Espíritos. O homem inteligente. Em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Podendo senhorear as riquezas do mundo, abstém-se do excesso para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. Guardando o conhecimento superior, não se encastela no orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo a instruir-se. Dispondo de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse, trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. E, entesourando virtudes inatacáveis, não se furta à convivência com as vítimas do mal, agindo, sem escárnio ou condenação, para libertá-las do vício. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Interpretação. Gisele. O que eu entendo dessa passagem do livro Religião dos Espíritos, chamada O Homem Inteligente, é que a nossa inteligência é mais um dom que Deus nos dá, para que a gente saiba utilizá-lo com sabedoria e sempre em favor do nosso próximo, nunca apenas em favor de nós mesmos. Que a gente possa utilizar essa inteligência também para compreender as necessidades das outras pessoas, para que a gente possa auxiliá-las no caminho delas, no crescimento material e espiritual à medida que for possível. E não fazer dessa inteligência uma fonte de orgulho ou de menosprezo daquele que tem uma vida mais simples do que a nossa, ou uma possibilidade de estudos menor do que a nossa. Enfim, que a gente possa utilizar esse nosso dom para o bem, para o crescimento moral e espiritual, tanto nosso como do próximo. Autoridade da doutrina espírita. Controle universal dos ensinos dos espíritos. Será que a doutrina espírita é uma concepção humana? Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, não teria como garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. A autoridade da doutrina espírita decorre da vontade divina que fez com que a nova revelação chegasse aos homens mais rapidamente e de maneira autêntica, porque encarregou os espíritos de a levarem de norte a sul, manifestando-se por todo o orbe, sem dar privilégios a ninguém. O espiritismo não tem nacionalidade. Um homem pode enganar-se, mas isso não acontece quando milhões vêm e ouvem a mesma coisa. Essa é a garantia para cada um e para todos. O espiritismo não tem nacionalidade, independe de todos os cultos particulares, não é imposto por nenhuma classe social, visto que cada um pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. O ensinamento dos espíritos é universal.
A universalidade dos ensinamentos dos Espíritos era necessária para chamar os homens à fraternidade, pois, se não se colocassem em terreno neutro, teria mantido as divergências em lugar de apaziguá-las. É a causa da sua rápida propagação por meio de milhares de vozes ouvidas simultaneamente, em todos os cantos da terra, proclamando os mesmos princípios e os transmitidos aos mais ignorantes e aos mais sábios. Revelações de grande número de médiuns. Garante o controle da razão, ao qual é necessário submeter sem exceção tudo o que vem dos espíritos. A concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros em diversos lugares, como ocorreu na codificação, é a garantia dos ensinamentos. Esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. O princípio da concordância e a doutrina espírita. Allan Kardec usou esse procedimento como a base de apoio para formular os princípios da doutrina. Um princípio foi considerado verdadeiro quando recebeu a sanção de concordância. Recebeu as comunicações de centenas de médiuns sérios, espalhados pelos mais diversos pontos do globo. A partir delas, analisou como o princípio de concordância se estabelecia e desprezou as alterações acrescidas por médiuns influenciados por ideias próprias ou de alguma seita. Vamos falar sobre o controle universal do ensino dos espíritos. O controle universal sobre as revelações, os espíritos procedem nas suas revelações com extrema prudência. Abordam as grandes questões da doutrina de maneira gradual, na medida em que a inteligência humana se torna apta a compreendê-la. As grandes ideias não aparecem de súbito. As que têm a verdade por base contam sempre com percussores que lhes preparam parcialmente o caminho. Depois, quando o tempo é chegado, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, com eles formando um corpo da doutrina. Dessa maneira, não tendo surgido bruscamente, a doutrina encontra, ao aparecer, espíritos inteiramente preparados para a aceitar. Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução. Jesus e Sócrates. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nada deixou escrito. Como ele, morreu a morte dos criminosos, vítima do fanatismo por haver atacado as crenças tradicionais e colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia e da ilusão dos formalismos, ou seja, por haver combatido os preconceitos religiosos. Assim como Jesus foi acusado pelos fariseus, o que tem ocorrido em todas as épocas, de corromper o povo com os seus ensinos, de corromper a juventude ao proclamar o dogma da unicidade de Deus, da imortalidade da alma e da existência da vida futura. Da mesma maneira, porque hoje não conhecemos a doutrina de Jesus senão pelos escritos dos seus discípulos, também não conhecemos a de Sócrates senão pelos escritos do seu discípulo Platão. Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução. Observações sobre o Espiritismo. Algumas observações de Kardec para quem pretende propagar o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência, uma filosofia. Assim, quem desejar conhecê-lo deve-se submeter-se a um estudo sério e persuadir-se de que não se pode aprendê-lo brincando. O Espiritismo se relaciona com todos os problemas da humanidade. Seu campo é imenso e devemos encará-lo, sobretudo, quanto às suas consequências.
Espiritismo versus materialismo. A crença nos espíritos constitui a sua base, mas não basta para fazer um espírita esclarecido. O ponto de partida do espiritismo é a existência da alma. A questão dos espíritos fica em segundo lugar, já que os espíritos são as almas dos homens. Como pode um materialista admitir a existência de seres que vivem fora do mundo material, quando ele mesmo se considera apenas material? Como pode crer na existência de espíritos ao seu redor se não admite seu próprio espírito? Transforme um materialista num espiritualista. Todo ensino metódico deve partir do conhecido para o desconhecido. Como para o materialista o conhecido é matéria, deve-se partir, pois, da matéria e tratar de demonstrar antes de tudo que há dele próprio alguma coisa que escapa às leis materiais. Antes de transformá-lo em espírita, procuremos transformá-lo em espiritualista. Folha de presença. Assinar o livro de presença. Respondendo à pergunta abaixo. A crença nos espíritos basta para o espírita? Vibrações. Em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo, abramos o coração em vibrações de amor, paz e reconforto em favor dos nossos irmãos sofredores. Vibremos pela paz no mundo, pelos enfermos encarnados e moribundos, pelos sofredores desencarnados na crosta, no umbral e nas trevas, pelos desesperados e suicidas, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas, pelos trabalhadores do bem, pelos nossos lares e por nós mesmos. Graças a Deus. Prece final. Vamos tranquilizar nossas mentes, elevar nossos pensamentos. Amado Mestre, muito obrigado por mais uma oportunidade de aprendizado. Agradecemos aos nossos amigos e benfeitores das esferas de luz, que nos ajudaram na realização deste trabalho, que possamos passar adiante tudo o que aprendemos hoje e sempre, e que possamos estar presentes no próximo estudo. Muito obrigado, que assim seja. Cursos LEAG 2021.